Nesta série de aulas, vamos resolver os problemas do capítulo 5 do livro Fundamentos de Física de Halliday e Resnick, 10ª edição. Problema número 5. 3 astronautas impulsionados por mochilas a jato empurram e guiam um asteroide de 120 kg para uma base de manutenção, exercendo as forças mostradas na figura 5.29, com o módulo de F1 igual a 32 newtons, o módulo de F2 igual a 55 newtons, o módulo de F3 igual a 41 newtons, o ângulo θ1 igual a 30 graus e θ3 igual a 60 graus. Determine a aceleração do asteroide, letra A, na notação dos vetores unitários, e como letra B, um módulo, e letra C, um ângulo em relação ao semi-eixo x positivo. Vamos utilizar novamente a segunda lei do movimento de Newton, que diz que a resultante das forças que atuam em um corpo é igual ao produto da massa desse corpo e a aceleração adquirida por ele. R é igual a ma. Essa equação também pode ser aplicada às componentes retangulares dos vetores envolvidos, o que simplifica bastante o problema. Então, vamos determinar as componentes das forças envolvidas no problema. A força F1 tem módulo igual a 32 newtons e forma um ângulo de θ1 igual a 30 graus, medido no sentido anti-horário, a partir do semi-eixo x positivo. Perceba que no triângulo retângulo formado pelo vetor e suas componentes, o cateto oposto ao referido ângulo corresponde ao módulo da componente y, e o cateto adjacente corresponde ao módulo da componente x. O módulo do vetor é a hipotenusa. Se calcularmos o seno e o cosseno do ângulo, teremos o seno de 30 graus, vai ser o cateto oposto, F1y, dividido pela hipotenusa, 32. Então, o F1y vai ser 32 vezes o seno de 30 graus, que dá 16,0 newtons. O cosseno de 30 graus vai ser o cateto adjacente, F1x, dividido pela hipotenusa, 32. Então, o F1x vai ser 32 vezes o cosseno de 30 graus, que dá 27,7 newtons. Perceba que ambas as componentes deste vetor são positivas e podemos escrevê-lo na notação de vetores unitários como a força F1 vai ser 27,7 newtons na direção I, mais 16,0 newtons na direção J. A força F2, de módulo igual a 55 newtons, tem apenas componente x e seu valor é positivo. Então, podemos escrevê-la na notação de vetores unitários como a força F2 vai ser 55 newtons vezes I. A força F3 tem módulo igual a 41 newtons e forma um ângulo θ3 igual a 60 graus, medido no sentido horário, a partir do semi-eixo x positivo. Perceba que no triângulo retângulo formado pelo vetor e suas componentes, o cateto oposto ao referido ângulo corresponde ao módulo da componente y e o cateto adjacente corresponde ao módulo da componente x. O módulo do vetor é a hipotenusa. Se calcularmos o seno e o cosseno do ângulo, teremos o seno de 60 graus vai ser o cateto oposto, F3y, dividido pela hipotenusa, 41. Então, o F3y vai ser 41 vezes o seno de 60 graus, que dá 35,5 newtons. O cosseno de 60 graus vai ser o cateto adjacente, F3x, dividido pela hipotenusa, 41. Então, o F3x vai ser 41 vezes o cosseno de 60 graus, que dá 20,5 newtons. Perceba que a componente y é negativa, porque é vertical para baixo, e podemos escrever este vetor na notação de vetores unitários como o vetor F3 vai ser 20,5 newtons na direção I, mais menos 35,5 newtons na direção J. Aplicando a segunda lei de Newton na direção horizontal, o Rx vai ser a massa vezes o Ax. A força resultante na direção x é F1x mais F2x mais F3x, tem que ser igual a m vezes Ax. Então, 27,7 mais 55
mais 20,5 tem que ser igual a 120, que é a massa, vezes AX. Somando esses números aí, dá 103,2 é igual a 120 vezes AX. Então, o AX vai ser 103,2 dividido por 120, que dá 0,860 metros por segundo ao quadrado, que é a unidade de aceleração. Aplicando a segunda lei de Newton na direção vertical, o RY vai ser m vezes o AY. Então, F1y mais F2y mais F3y tem que ser igual a m vezes AY. 16,0 mais 0, né? A segunda força não tem componente y, menos 35,5 é igual a 120, que é a massa, vezes a y. Fazendo essa soma aí, dá menos 19,5 é igual a 120 vezes a y. Então, a y vai ser menos 19,5 dividido por 120, que dá menos 0,163 metros por segundo ao quadrado. Escrevendo o vetor aceleração na notação de vetores unitários, já escrevendo as componentes com dois algarismos significativos, que é a precisão das medidas originais, fica o vetor A vai ser 0,86 metros por segundo ao quadrado na direção y, mais menos 0,16 metros por segundo ao quadrado na direção j. O módulo deste vetor é igual à raiz quadrada da soma dos quadrados de suas componentes. Então, o módulo de A vai ser a raiz quadrada de 0,86 ao quadrado mais menos 0,16 ao quadrado, que dá a raiz quadrada de 0,740 mais 0,0256, que dá a raiz quadrada de 0,767. Extraindo essa raiz quadrada, dá 0,876 metros por segundo ao quadrado. Escrevendo o resultado com dois algarismos significativos, ele se torna, o módulo de A vai ser 0,88 metros por segundo ao quadrado. Quando representamos o vetor aceleração no plano XY, vemos que ele forma um ângulo θ abaixo do semi-eixo x positivo. No triângulo formado entre o vetor e suas componentes, o cateto oposto é igual ao módulo da componente y, e o cateto adjacente é igual ao módulo da componente x. Se calcularmos a tangente deste ângulo, a tangente de θ vai ser o AY sobre o AX. 0,163 dividido por 0,860, que dá 0,170. Então, o θ vai ser o arco cuja tangente é 0,170, que dá 10,7 graus. Normalmente, o ângulo é medido no sentido anti-horário, a partir do semi-eixo x positivo. Como este ângulo foi medido no sentido horário, seu valor será negativo. Escrevendo o resultado final com dois algarismos significativos, ele se torna θ igual a menos 11 graus.